Olá, eu sou o Phil e hoje eu trago para você um guia importantíssimo que muito player dá mole. Você não está conseguindo dropar os itens que você quer, está com dificuldade de progredir na campanha, está pedindo ajudinha no chat o tempo inteiro, tendo que infelizmente recorrer a essa humilhação para progredir? Então, eu vou te ajudar. Sabe onde está todo o seu erro? Na ausência de um bom filtro. E eu, nesse vídeo aqui, vou mostrar para você como você vai buildar aí um bom filtro. Vai montar direitinho, vai ficar top. Você vai chegar no endgame forte, sabe por quê? Porque durante a campanha você está pegando só item que te interessa. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar. Então já deixa o like para apoiar o canal, porque eu já falei que a gente vai cuspir guia de Hero Seed direto aqui. Tá bom? Eu tenho muita coisa ainda para passar para vocês, mas filtro é algo importantíssimo que player iniciante não dá atenção e se ferra e tem que ficar lá pedindo ajuda no chat à toa. Então, vamos lá que eu vou te ajudar, sem mais enrolação, bora lá! Então vamos lá, meus amigos, estou aqui no cantinho, né, protibopando da cara feia no zoom, como sempre, e a gente faz aqui, como eu falei, vou simular como se fosse vocês, né, e vamos criar um filtro do zero, né, eu vou escolher aqui um personagem, vou colocar um nome nada relacionado, Fuma Gosta, eu não vou dizer o que é, tá, ô Fumacinha, eu não estou fazendo nenhuma referência a você, eu não estou dizendo também o que é, então tá tranquilo, não tá? Então, a Fuma Gosta é o nosso personagem. Acordei hoje querendo jogar de nome com esse nome que eu posso fazer, não é verdade? E aí agora, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Ah, filho, você vai pegar a arma, você vai pegar a quest ali, você vai mudar a skill aqui. Não, não vou fazer nada disso, cara. O que eu vou fazer aqui é acertar o filtro. Presta atenção. Se você não acertar o filtro, ao longo de toda a jogatina você vai perder itens. Esses itens não serão problemáticos de se perder apenas naquele momento, mas também ao longo da progressão toda. Então presta atenção aqui. Options, aba Gameplay, Loot Filter. Vamos lá. Quando você chegar aqui, né, vai ter essa apresentação. Para você entender, esses filtros aqui, presets, esses dois, preset significa o quê? São filtros já prontos para você colocar preguiçosamente e seguir o jogo, certo? Pois é, mas esses filtros presets são umas verdadeiras porcarias. Você vai perder tempo porque vai ficar popando na sua tela um monte de item inútil que não vai te ajudar na progressão da sua build, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar uma demonstração rápida, tá? Vamos lá. Você está vendo aqui Physical Attacker, Arcane Attacker, Cold Attack. O que é isso, Phil? Vamos lá. Vou abrir aqui a tela de skills do Nomad. Você vai ver aqui que a nossa skill que a gente quer é uma Caster Arcane, beleza? Então, Arcane Caster. Como é que eu sei disso, Phil? Abaixo de Sandgust está escrito Arcane, né? Então, dizendo qual é o elemento da skill. E ali acima de Fast Caster, você vai ver que tem Caster, Orbit. Então, ela é uma skill de conjuração de dano arcano, beleza? Beleza. Se a gente fosse ver essa skill aqui, por exemplo, do outro lado da tree, você vai ver que na Blade Strike ela é o que? É Physical Attacker, porque tem a tag Attack e ela tem a tag Physical. Então são dois arquétipos completamente diferentes. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, né, é o que tem aqui no filtro preset, beleza? Só que existe um grave problema aí. Qual é o problema, filho? O problema é que esses filtros aqui vão indicar porcaria que não vai te ajudar no leveling. Vou dar uma demonstração. Vou marcar Arcane Caster e vou fazer a coisa errada de usar um filtro preset ao invés de criar um. Vou dar a confirmar. Beleza. Como é que eu consulto quais são os roles que ele marcou ali ao escolher esse filtro? Eu vou clicar em qualquer um desses itens aqui, que são tipos de itens, né? Elmo, arma peitoral, bota, arma, etc. Vou clicar aqui, por exemplo. Vou clicar lá embaixo, Highlight Filter. Foi muito rápido? Vamos lá. Cliquei de novo em qualquer um desses. Ó, Highlight Filter lá embaixo. Beleza? Beleza. Vamos ver o que ele marcou aí pra gente. Intelligence por level. Não, cara. Não. Esse role é uma bosta. A skill, ela escala com inteligência. Pô, Phil, como é que você sabe disso? Quando eu coloco o som do mouse, eu tô vendo ali, ó. O que está ganhando bônus? Está gerando bônus para essa skill? Cloud of Sand, Sand Vortex,
Dissipate Tornado, Intelligence. Beleza? Beleza? Tranquilo. Então, Intelligence escala o dano, mas Intelligence por level não é bom. Por que não é bom? Porque é por level. O que significa que o valor desse roll escala pelo seu level. E como o seu level está baixo, obviamente, porque você acabou de criar o TA e está subindo de level, esse roll é uma verdadeira porcaria e não vai ajudar em nada. Só vai ficar iluminando o item no chão e no final você não vai progredir em nada no seu dano. Beleza? Então eu teria que desmarcar. Vamos ver o outro aí. Mana per second é bom. Mas Mana per second é bom na arma? Não, cara. Não é. Porque toda arma que tiver Mana per second vai dropar e você vai ficar enchendo a tela lá. Não é bom Mana per second na arma. Na arma você está buscando outras coisas, beleza? Então também teria que desmarcar. Vamos ver um outro aqui que ele tenha marcado. Fast Cast Rate. Fast Cast Rate é bom? É. É importante em consideração que não tenha um cooldown? É. Porém, Fast Cast Rate só vai fazer diferença realmente real no mid late game. Quando eu falo mid, galera, é quando seu personagem já está ali chegando no level 50, tá? Entrando ali no mid game. Então, esse roll no early, além de ter um valor muito baixo, porque os itens no early dropam de tiers baixas, né? Então, esse vai ter um valor muito baixo de contribuição para o seu personagem, vai ficar cagando a tela à toa. Então, também teria que tirar. Magic Skill Damage, eu também teria que tirar. Por quê, Phil? Magic Skill Damage é bis para build Arcane. Sim, no endgame. Mas quando a gente está no early game, em que a base... Porque esse Magic Skill Damage é um percentual. Esse percentual está sendo aplicado aonde? Na base. Se a base é ruim, significa o quê? Significa que ele vai estar escalando um percentual baixo, porque o tier do item é baixa, em cima de uma base ruim, o que significa que como resultado final não vai ajudar em porra nenhuma no seu dano. Então isso aqui também é inútil. Singular Skills é inútil, mas isso aqui eu sei que mesmo se eu tirar o filtro, vai continuar. Por quê? Por causa de bug, porque tem um bug rolando. E segundo, porque ele é padrão. Mas para você saber, Singular Skills é o quê? Brilhou o item no chão. Opa, vou lá pegar. Olhei, é Demon Slayer. Olhei, Demon Spawn. Olhei, é Exo. Olhei, entendeu? É Marksman. Vai ser sempre uma outra build, porque Singular Skills é qualquer skill do jogo. E aí não vai servir pra porra nenhuma pra você. Tá certo? Então também teria que desmarcar. Arcane Skills e All Skills, eles são úteis? Diria que no mid game ali, mesma coisa. Após o level talvez 35, começa a fazer uma diferença. Mas no early é uma bosta. Por quê? Presta atenção nesse exemplo aqui. A gente tem ali uma Aralda sem nada, tá? Eu olho o Chain Trap e vejo 15 de dano, ou seja, 15 flat damage na skill. Beleza? Eu vou colocar um peitoral que tem 1 de all skills, ou seja, subindo de 1 para 2. Você vai ver que o dano saiu de 15 para 32. Agora eu vou colocar, em vez de 1 de all skills, uma arma, que é uma garra, que tem Arcane Skill Damage. Eu coloquei e, como você viu, subiu para 80. Ou seja, dá muito mais DPS do que colocar ponto de skill. Beleza? Então, como eu falei, o ponto de skill no early não é eficiente, é perda de tempo. Porém, quando você chega ali mais ou menos, após o level 40, ali 45, 50, daí realmente começa a fazer um efeito. Arcane, porque a skill tem tag de Arcane. Se for Poison, mesma coisa. Poison, assim vai. Você entendeu a ideia. Phil, eu tô vendo ali que tem Additive Arcane Damage e Additive Arcane Skill Damage. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Additive Arcane Damage seria um dano adicionado, né, ali ao seu ataque. O Additive Arcane Skill Damage, como o próprio nome está dizendo, é a skill, tá? E como a gente está numa build de caster, você vai ter que focar em que? XXX Additive XXX Skill Damage. Beleza? Tá bom? Se fosse Physical Attacker, se fosse Physical Attacker,
Você pode esquecer essa porra toda, com exceção do Edit Fire Damage. Por quê? Porque o Edit Fire Damage vai causar burning nos inimigos se você tiver com uma classe físico attacker. Esse burning não só tem diversas propriedades no endgame para escalar dano, como ajuda no early na composição de DPS. Porque quando o bicho está com burning, ele está tomando dano overtime e está compondo seu DPS ali. Então, se fosse build físico attacker, desses aqui, o único que eu marcaria seria Edit Fire Damage. Tá bom? Tá compreendido? Beleza? Tá? Entendeu a aplicação? Tá? Essa aplicação aqui é o que você vai fazer. O que você fez? Marcou Edit Arcane Skill Damage, né? E ali você tem desmarca os single skills, lembra? Ele desmarca isso. O que você vai fazer? Você pode simplesmente chegar aqui, dar Apply to All. Quando eu clico Apply to All, eu estou aplicando esse filtro a todos. Não somente isso, vamos lá. Vamos voltar lá na skill. A skill, essa daqui, ela tem uma escala com o quê? Inteligência, não é verdade? Inteligência. O que significa dizer que se eu precisar compor minha vida com Vitality, eu não estou escalando o meu DPS diretamente. Então qual é a ideia? A ideia é que eu tenha outras fontes de compor a minha vida para que eu possa focar em inteligência aqui e aumentar o meu DPS. Beleza? Como é que a gente faz isso? Uma forma que você tem é por meio dos charmes, tá? Vamos lá, eu vou clicar em Nut Filter, vou clicar em Charme, vou lá embaixo, Highlight Filter. Beleza? Beleza. O que eu marcaria aqui? Eu marcaria Vida Flat, eu marcaria Mana Flat. Por que Mana? Porque Mana significa que você vai atacar mais vezes no early. Beleza? Se você tem pouca mana, você ataca menos e precisa mais de pote. Se você tem mais de mana, você ataca mais, precisa menos de pote. Então, Mana, Life, nos charmes mesmo, dropam bastante. Tá? Life percentual no early é meio tenso, mas eu digo early até o 20. Quando você chega no 25 ali, o life percentual já começa a ajudar bastante, tá? Porque ele vai compor o quê? Ele vai pegar todos esses flat charms que você pegou ao longo do leveling e vai aumentar num percentual. Então, tá valendo pra caramba. Vai aplicar esse percentual em cima desse conjunto e você fica com mais HP pool. Mana por Secret é muito importante em Charme também, principalmente para caster, para você poder recuperar ali a mana mais rápido, tá bom? E aí daqui eu não faria mais nada. O que eu faria? Eu aplicaria todo esse filtro a Ring, porque o Ring pega quase a mesma composição do Charme. Então aqui a gente já tem uma sinergia. Eu vou pegar esses mesmos rolls em Charme e esses mesmos rolls em Ring. Com isso daqui eu já seguiria. Isso daqui eu já estou pronto para não perder aquilo que vai me dar DPS. Quando chegasse mais ou menos ali no level 40, aí eu já ia começando aos pouquinhos a fazer uns tweaks e uns ajustes. Pegou essa parte do filtro highlight? Está bem entendido aí? Lembrando, filtro highlight é o roll do item. Então isso é importantíssimo, você não pode dar mole de ficar perdendo tempo com coisa que é inútil, ao mesmo tempo que você, né, deixa de evoluir porque não está marcando as coisas úteis. Tá bom? Vamos agora falar do filtro geral, que é uma dúvida que muita gente tem e também faz parte desse vídeo porque a gente está falando de filtro, certo? Vou clicar em qualquer um aqui, Helmet. O que é isso daqui, fio? Então, tier do item são as tiers que os itens podem dropar. Essas tiers vão afetar o que em específico? Elas vão afetar, por exemplo, né, as bases de Rune Word. Então, se eu fizer uma Rune Word em base tier B, e fizer uma Rune Word em base Tier S, qual que vai ser melhor, fio? A Tier S, certo? Só que tem um problema. A Tier B eu posso equipar em level baixo, exemplo 29. Enquanto que a Tier S, na mesma Rune Word, seria 52. Então tem essas diferenças, tá? Mas Tier geralmente acompanha o que? Rolls piores. Geralmente é isso, tá bom? Não é uma regra, mas geralmente acompanha rolls piores. Mas quando você está no early ali, não vale você ficar desmarcando nada disso aqui, tá? Vou mostrar para você o customizar, tá bom? Quando você chegar lá no 52, só desmarca tudo, você faz assim, né? Desmarca tudo e deixa só o S, tá? Mas como você está no early, deixa tudo. Vamos lá, vou customizar.
O que é isso aqui? Vamos lá. Customizar seria o quê? O item dropou. Ele pode ser o quê? Ele pode ser comum, ele pode ser superior, ele pode ser raro, ele pode ser mítico e ele pode ser satânico. O que se eu estou focando em base? Base é item comum. Base para reward, item comum. Item comum, show é o quê? Mostrar todos, né? Que esteja o quê? Dentro dessa tier, veja, dentro dessa tier, e que também, além de ser plano sem sockets, que também tem um socket. Veja, se eu marcar show only socketed, os que não tem socket vão sumir do filtro. E obviamente que se eu marcar show only socket e retirar, por exemplo, para Elma, a gente sabe que não tem no máximo até 3. Então, 4, 5, 6 aqui é completamente inútil. Um socket você não faz rune hoje, então é completamente inútil. 2 e 3, aí já tem opções. Já tem opções aqui, certo? 3 eu posso fazer Legionnaire, 2 eu posso fazer, por exemplo, a Delirium, e por aí vai, né? Por aí vai. Beleza? Tá entendido até aqui? Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui vai ocultar, né, da sua visão. Veja, o item está no mapa, mas da sua visão, tá? O item. Beleza? Se não te interessa elmo mágico, se não te interessa elmo raro, você pode mandar pro cacete, né? Eu só quero mítico, satânico e base comum para Rune World. Beleza, deixa assim, tá? Sim, você tem que fazer isso para todos. Você pode fazer isso para todos. Mas honestamente, deixa para quando você chegar no level 52, você só faz no Tier S. Você vai fazer o seguinte, ó, level 52, desmarquei tudo, foda-se. E no Tier S eu me preocupo com isso aqui, tá? Não fica perdendo tempo com isso aqui não. Deixa dropar mesmo, não tem problema não. Deixa dropar. Por quê? Você tá mirando no do highlight, que é o que tem um brilho ciano. Você tá mirando nesse. Isso é importantíssimo para sua progressão aí no jogo, tá bom? Beleza? Vou editar da melhor forma esse vídeo aí, tá? Valeu aí, um abraço e claro, até o próximo vídeo, que vai vir muitos, né? Até porque a gente está falando, opa, ótimo, porque a gente está falando aí de Hero Seed, não é verdade? Valeu aí, um abraço, lembra de deixar o like para o canal, até mais.